RLAM, 74 anos de história, resistência e luta. Em meio à polêmica sobre sua privatização, em 2021, a antiga refinaria Landulfo Alves, RLAM, chega a 74 anos de existência, mas sem motivos para comemorar. A refinaria passou a praticar preços mais altos nos derivados do que os da Petrobras, pressionando assim os preços finais pagos por consumidores. Foi em 17 de setembro de 1950 que o engenheiro responsável, Rolf Janck, deu a partida da primeira grande refinaria estatal do petróleo no Brasil, a Refinaria Nacional de Petróleo S.A., futura refinaria Landulfo Alves, RLAM, localizada em São Francisco do Conde, no Recôncavo Baiano. Sua inauguração contou com autoridades da época, como o então presidente do Brasil Eurico Gaspar Dutra. Com a criação da Petrobras, em 1953, a refinaria foi incorporada à nova estatal, tornando-se assim, desde então, um dos seus ativos mais importantes. A RLAM se consolidou a partir da descoberta de dois importantes poços comerciais em solo baiano, os primeiros do Brasil, o Candeias 1 e o Campo de Itaparica. A primeira carga de petróleo processada, mediante a operação da U1, Unidade de Destilação Atmosférica, uma casa de força com duas caldeiras, tinha capacidade para processar 2.500 barris diários de petróleo. A partir daí, a trajetória da RLAM foi marcada por permanentes conquistas. Com a RLAM foram dados os primeiros passos para a moderna industrialização do petróleo no Brasil e a conquista do sonho pela autonomia energética. Na Bahia, contribuiu para o desenvolvimento da cadeia produtiva de petróleo e para a posterior implementação do então Polo Petroquímico de Camaçari, hoje Polo Industrial. Seu raio de influência se estendeu sobre o recôncavo baiano, especialmente sobre as cidades de Candeias, São Francisco do Conde, Madre de Deus, São Sebastião do Passé, Catu, Mata de São João e Santo Amaro. Até 2021, ano da venda da RLAM para o Fundo Mubadala Capital, era considerada a principal arrecadadora de ICMS no estado. Sua implementação envolveu engenheiros e operários numa experiência pioneira no processo de montagem e partida da planta, em que a criatividade e o espírito de iniciativa marcaram os primeiros momentos desse histórico acontecimento. Segundo o registro da época, cerca de 1.200 pessoas estavam envolvidas na obra de construção da refinaria. Pescadores, marisqueiros, pequenos agricultores e trabalhadores rurais que tinham, até aquele momento, como fonte de subsistência, a pesca, a colheita da cana-de-açúcar, dentre outras atividades primárias, e viram no empreendimento uma oportunidade de melhoria de vida, migrando para o setor e gerando uma renda maior. De aprendizes de refino. Esses trabalhadores da RLAM acabaram tornando-se especialistas na produção de derivados do petróleo, ampliando a cesta de produtos comercializados e aumentando a produtividade da Petrobras. A venda da RLAM. Os governos Temer e Bolsonaro, sob a justificativa de competitividade, iniciaram o desmonte da Petrobras, vendendo ativos importantes e estratégicos para o país. A RLAM foi a primeira refinaria a ser privatizada, em dezembro de 2021, em meio às denúncias e protestos. Comprada pelo Fundo Soberano dos Emirados Árabes Unidos, Mubadala Capital, hoje a RLAM é controlada pela empresa Selen, e foi rebatizada como Refinaria de Mataripe. A RLAM foi vendida por 1,65 bilhão de dólares, valor equivalente a menos da metade do que de fato valia uma planta desse porte, como apontou o BTG Pactual. Entretanto, o estudo encomendado pela IPET-BA ao economista e ex-vice-diretor de comunicação da entidade, Marival Matos, mostra que, na verdade o valor internacional estimado para a venda da RLAM seria de 8,5 bilhões de dólares equivalentes a 42,5 bilhões de reais, 4 vezes mais do que foi vendida. Segundo Marival, a venda da RLAM foi uma estratégia suicida de desverticalização e desmonte total da Petrobras sob a justificativa romântica de abertura do mercado de refino, criando-se monopólios regionais para o capital internacional, concluiu ele. Leia aqui o estudo Quanto vale uma refinaria de petróleo? Até esse momento, a RLAM tinha capacidade de processamento de 333 mil barris dia, 14% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil, e integravam seus ativos 4 terminais de armazenamento e um conjunto de oleodutos de 669 quilômetros. Com o passar dos anos, a justificativa dos liberais para vender a refinaria se mostrou falsa, como já previam especialistas na época da venda, mas o preço desse erro ainda continua sendo pago pelos baianos. Segundo denúncias, na atualidade, a refinaria Mataripe não tem a manutenção adequada, produzindo muito abaixo da capacidade, o que leva às importações nacionais e acaba aumentando ainda mais os preços dos derivados de petróleo.
De acordo com o economista da IPETBA, Eric Gil, desde a privatização até agora a gasolina da Selin ficou 4,5% mais cara, o diesel 2,2% e o GLP 15% se comparados aos valores cobrados pela Petrobras, no mesmo período. A Bahia tem o segundo maior preço de combustíveis mais altos do Brasil. Retorno da RLAM à Petrobras. A luta agora é pela reestatização da antiga RLAM. A Petrobras precisa revogar a venda da refinaria e devolver o patrimônio ao povo brasileiro. A empresa precisa mostrar as provas sobre a falta de critérios técnicos, da subavaliação da venda e do dano causado à própria RLAM, ao país e à sociedade. Em janeiro deste ano, as conclusões do relatório da Auditoria da Controladoria Geral da União indicaram alguns erros no processo de venda da RLAM e reacendeu as suspeitas sobre o recebimento de joias árabes pelo clã Bolsonaro em troca de vantagens na negociação das refinarias brasileiras. As empresas privadas, principalmente as estrangeiras e os fundos de investimentos, visam apenas o lucro. Não têm compromisso com o desenvolvimento do país, muito menos com a preservação do meio ambiente. Por isso, as entidades organizativas da população civil precisam estar nas ruas defendendo a reestatização de todas as unidades produtivas da Petrobras, que foram vendidas, entre elas a RLAM. É necessário aprovar leis que impeçam qualquer governo de plantão privatizar a Petrobras, patrimônio do povo. Por sua vez, a Petrobras precisa cumprir o seu papel de mola propulsora do desenvolvimento do Brasil e de fornecimento de derivados de petróleo à população a preços justos. Para isso, a estatal precisa voltar a ser integrada do poço ao poste, gerando emprego, mais arrecadação de impostos e impulsionando a criação de novas empresas. A IPETBA parabeniza cada trabalhador e trabalhadora, engenheiros, técnicos, operadores, para quem serve o café e quem limpa os banheiros, todos e todas foram fundamentais para que a RLAM chegasse até aqui. É importante destacar que a entidade continuará lutando pelo seu retorno à Petrobras a serviço do povo brasileiro. Esperamos ano que vem, nos 75 anos, organizar uma grande mobilização para comemorar essa magnífica obra de engenharia, fruto da inteligência e obstinação do povo brasileiro. A refinaria Landulfo Alves é do povo e em nome dele deve voltar a ser gerida, para o bem do país, impulsionando a transição energética justa e soberana, para que cada família possa ter acesso ao gás de cozinha e combustíveis a preços justos. Galeria de Arquivos. Livro de ocorrência assinado pelo engenheiro Rolf Janck, no dia da partida da RLAM, no dia 17 de setembro de 1950. Arquivo, RLAM. Vista panorâmica da RLAM na década de 1950. Registro da visita de uma comitiva da Escola Superior de Guerra à RLAM, na inauguração da RLAM. Diário de Notícias, 19 de setembro de 1950. Registro de 2 anos da RLAM. Diário de Notícias, setembro 1952. Registro de 20 anos da RLAM. Jornal à Tarde, setembro de 1970.